Bom dia! Este é momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Ora, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Palavras de Jesus do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem acima de tudo que pertencem a Deus. Interessante a abordagem trazida por Emmanuel neste capítulo, interpretando as palavras de Jesus nessa passagem do Evangelho de João. O mestre dos mestres, em sua didática incomparável, aproveita-se do contexto cultural da família patriarcal de sua época para propor esta profunda lição, envolvendo filhos, o patriarca da família, o servo, o papel de cada um numa herdade. Jesus, no versículo em pauta, faz com que reflitamos como nos temos colocado perante Deus, se na posição de servos ou se já almejamos a condição de seus filhos e herdeiros. Necessário se faz interpretar o significado da frase de Jesus. O servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Entendamos por casa como a morada definitiva, a casa do Pai. O servo como um trabalhador assalariado que servia à herdade numa condição transitória. O filho é o que fica para sempre, condição perene, definitiva, aquela que todos buscamos. Entretanto, é preciso entender o real conceito de filiação divina. Inegavelmente, somos todos filhos de Deus, uma vez que, criados por Ele, somos parte de sua obra, herdeiros da eternidade, trazendo em nós a natureza divina que vamos expressando à medida que evoluímos. No entanto, o título de filiação divina que Jesus veio nos ensinar a alcançar, essa alcunha que Ele próprio recebeu de o Filho de Deus, é bem diferente do conceito amplo atribuído a todos nós. Isto porque, embora filhos de Deus em potencial, ainda não expressamos toda a natureza dessa filiação, não assumimos a posse dessa herança. O Filho de Deus é aquele espírito que alcançou o patamar de perfeita integração e comunhão com o Pai, trazendo em si mesmo, em grau relativo, é claro, a máxima expressão dos atributos divinos. São esses os espíritos puros que recebem o título de Filho de Deus. Um deles a terra conheceu pelo nome, Jesus.
Existiram e existirão muitos outros, pois é o destino de todos nós, cada um a seu tempo. Quanto a isso, não tenhamos dúvidas, pois o evangelista João, no primeiro capítulo de seu evangelho, onde trata de aspectos mais transcendentes da natureza do Cristo, no versículo 12, afirma que Jesus deu a todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nos ensinou como alcançar a expressão máxima dessa filiação, moldando o nosso proceder ao dele, que é o arquétipo do Filho. Emmanuel aqui descreve alguns traços das feições desse Filho de Deus em plenitude, colocando o trabalho em primeiro lugar. O trabalho é característica do espírito que busca a filiação divina, pois quanto mais sobe na escalada ascensional, mais se mobiliza na cooperação com o Pai, fazendo-o com o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, diferente do servo, que ainda mistura os interesses do Senhor com os seus próprios, servindo com a expectativa de algum retorno. O Filho consagra os interesses divinos acima dos seus próprios interesses. Outro traço do Filho de Deus é a perfeita submissão aos seus desígnios. Ainda não nos ajustamos a essa condição de aceitar a vontade do Pai, submetendo-nos aos acontecimentos com resignação e confiança. E mais, ainda fugimos ao cumprimento de suas leis. Devemos reconhecer que ainda somos servos, não no conceito de servidor desinteressado a que Jesus se refere quando fala o maior servirá ao menor, mas no sentido de aguardar remuneração pelo que se faz. A diferença nessa conceituação é a condição transitória. Somos servos no momento, ainda trocando favores com Deus em uma relação marcada pelo egoísmo e pelo interesse pessoal. Mas, em determinado momento, tomaremos consciência, descobrindo a alegria real de servir, da renúncia aos interesses pessoais em favor do bem maior, enfim, diminuir o eu vicioso, deixando crescer o eu divino em nós. Assim vamos deixando de ser servos do egoísmo, passando à condição de filhos servos, ou seja, com a perfeita consciência e compreensão do nosso papel como filhos de Deus. Essa é a nossa jornada, da ignorância total à sublimação do espírito. Por isso, diz Jesus, que o Filho permanece para sempre na casa do Pai, o que é a nossa meta. O servo é condição transitória do espírito, ainda não desperto para a verdade. Esse é o desafio que nos cabe na construção do Filho de Deus, herdeiros do Pai, condição essa reconhecida em plenitude no Divino Mestre Jesus. Graças a Deus. Esta mensagem foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 125, Filhos e Servos. Um excelente dia a todos na companhia do nosso Divino Mestre.